Números capítulo 21 começa tratando da peregrinação do povo de Israel em direção à Terra Prometida. Eu gosto muito desse relato porque ele nos deixa muito claro que a Terra Prometida, embora Deus havia prometido àquele povo, não significava que eles não tinham que ter esforços para chegar até esse lugar. E nesse capítulo você vai ver isso, você vai ver o povo de Israel sendo atacado por exércitos de outros reinados e vencendo esses exércitos. Então logo no começo você vai ver aqui a derrota do rei de Arad, você também vai ver a vitória sobre Seom, que era rei de Esbom, você também vai ver nesse capítulo a vitória sobre Og, que era o rei de Bazã. Porém, dentre essas batalhas, após a primeira batalha, para ser mais preciso, o povo de Israel comete um erro que estava infelizmente habituado a cometer, que era mais uma vez murmurar contra Deus. Então eles vão até Moisés e, na verdade, quando eles vão até Moisés, eles vão reclamar com Moisés, mas eles também estão com a rebeldia no coração contra Deus, a verdade é essa. E é o que a Bíblia nos fala, né? Começaram a murmurar, né? A falar contra Deus e Moisés. Olha, de novo, a gente está aqui passando fome, você tirou a gente do Egito para a gente morrer de fome aqui, coisas que eles já tinham feito muitas e muitas vezes. E dessa vez, o Senhor enviou serpentes, e diz a palavra de Deus, né? Que foi o Senhor que enviou essas serpentes venenosas, que mordiam o povo, e muitas pessoas foram morrendo por causa dessas mordidas, né? Então, mais uma vez, Moisés faz o seu papel de sacerdote, vai lá, pede a Deus para que Deus tenha misericórdia, e a orientação de Deus foi o seguinte, ó, você vai fazer uma serpente, aquele que for picado e olhar para essa serpente será curado. Isso é uma coisa que nos deveria trazer bastante reflexões, porque este povo estava experimentando mais uma vez algo sobrenatural. Por quê? Porque eles estavam vendo a misericórdia de Deus se manifestando na vida deles quando alguém era picado de cobra. Se meramente olhasse para aquela imagem de bronze que Moisés fez, essas pessoas seriam curadas, né? E isso nos dá uma inquietação muito grande, porque você vê um povo que está andando em direção a uma terra que foi prometida por Deus, ou seja, eles estão fazendo algo que Deus determinou que eles fizessem. Eles tiveram guerras com alguns reinados, venceram com a mão poderosa de Deus ao lado deles, mas parece que para algumas coisas, neste sentido de gratidão, de não ser pessoas que sejam propriamente dita, né, ingratas em relação a murmurar contra Deus, eles se esqueciam de tudo aquilo que eles tinham vivido. E isso é uma coisa que parece ser comum nos nossos dias. Por vezes nós estamos tão apressados nas nossas rotinas, tão presos naquilo que nós estamos fazendo, que esquecemos de reparar como a nossa vida cristã ela é naturalmente sobrenatural. Ou seja, o mero fato de nós abrirmos os nossos olhos de manhã já é uma prova da existência de Deus, porque isso é um milagre. Quantas pessoas que não conseguiram abrir mais os olhos porque morreram, por exemplo. Então parece que este povo estava tão perdido e com essa rebeldia encruada dentro do coração, que eles não conseguiam entender que, ainda que estivesse no meio de todas essas guerras, indo em direção à Terra Prometida, a murmuração de volta e meia, né, de forma cíclica, vinha à tona, e eles sempre foram punidos por causa da murmuração. E isto também é uma coisa muito relevante para pensarmos, né? Aqui o povo não era novato e o povo já tinha sido punido muitas e muitas vezes por causa desse pecado, mas insistia no pecado. E por muitas vezes é isso que nós somos, nós insistimos em pecados que nós já sabíamos que deveríamos ter abandonado, e por vezes sofremos ainda algum tipo de punição, alguma consequência por esses erros, e é por isso que nós temos que olhar para esses exemplos e saber o que nós não devemos mais fazer. Se tem alguma coisa muito boa em tudo isso que o povo de Israel veio errando ao longo do caminho, é nos mostrar que também somos humanos, que podemos errar tanto ou mais do que eles, mas que pela graça de Deus que nós possamos ter os nossos olhos abertos para não persistir nesse tipo de erro.